Agora, eu acho que a gente tem uma tarefa também que toda reunião você aponta, que é nós estudarmos melhor e mais profundamente a lotação de recursos humanos nas diferentes áreas da Anvisa e compreendendo que a farmacopeia, se nós temos a decisão de que a farmacopeia brasileira é um instrumento do Estado produzido sob a coordenação de uma estrutura do Estado, que é a farmacopeia, nós temos, enquanto diretores de Anvisa, de viabilizar essa estrutura. Então, da minha parte, eu entendo que mais do que um pedido é uma ordem, né? E aí nós temos que justamente verificar junto a cada uma das áreas, como nós fazemos essa etapa ainda de intermediária de lotação dessas pessoas, mas eu acho que muito rapidamente nós deveríamos tratar de definir uma estrutura que seja perene e que dê condições à comissão, ou às comissões e à coordenação da farmacopeia de trabalhar. Pediu a palavra o Luiz Armando. Eu gostaria só de ressaltar dois aspectos importantes. À medida que a Argentina, em primeiro lugar, e o Paraguai agora reconhecem a farmacopeia brasileira como instrumento técnico, científico e reconhecido nesses países como farmacopeia de referência, isso mostra a consistência que foi o trabalho realizado por aqueles 200 pesquisadores, colaboradores da farmacopeia brasileira, que na revisão e na edição da 5ª edição da farmacopeia brasileira, mostraram um trabalho sólido, científico, atualizado e em sintonia com o que de mais importante existe nessa área no mundo. Então, ressaltar a importância desse trabalho desses pesquisadores brasileiros, desses colaboradores da farmacopeia, das universidades que participaram desse processo, da comissão da farmacopeia e dos comitês temáticos, que, com o reconhecimento desses dois países e o nosso próprio, demonstrou que o caminho estava certo e que realmente foi feito um trabalho muito consistente tecnicamente com a 5ª edição da farmacopeia brasileira publicado ano passado. Significa dizer que a farmacopeia brasileira já é oficial em 3 dos países do Mercosul. Isso é muito bom. Bom, Cília, mais alguma consideração? Depois o Agenor, o Jaime. Se tem o entendimento de vocês, o que será essa farmacopeia, né? A nossa solicitação é para que, dentro da Secretaria Executiva do Mercosul, nós tenhamos um locus dentro do site em que todas as monografias acordadas, elas serão disponibilizadas via web para todo mundo. Esta é a farmacopeia Mercosul, ela é sem custo e acessível a todos os países de língua portuguesa e de língua espanhola que quiserem acessar e quiserem adotar essa farmacopeia. Não, eu só queria apoiar também a iniciativa, Barbana. Eu concordo com tudo que você falou, a Cecília e o Max e o Luiz Armando. Luiz Armando hoje está muito feliz porque... como é que chama lá? O bairro? Não, o bairro. O bairro. A Vila Capanema está felicíssimo. Estreou ganhando o Tuiutaba lá em coisa, então está na maior felicidade do mundo. Mas vai perder depois. E queria parabenizar o nosso grande companheiro Bezerra pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aí, extensivo a toda a equipe, né, que está sendo feito, e que já não era sem tempo da gente ter, né, uma proposta de farmacopeia que pudesse, nós brasileiros que precisasse de usar, tivéssemos confiança de usar um documento que pudesse respaldar, né, todas as decisões e respaldar as fabricações que nós temos. Ela, pelo que a Cecília falou outro dia, ela tem alguns probleminhas que nós temos que ajustar, né, e a gente tem que ajustar isso, fazer com que não tenha nenhuma dúvida, né, das normas que estão ali dentro, das regulamentações que estão ali dentro, e eu acho que isso é muito importante, porque a última era de quando, Cecília? De 88, né? 88, ou seja, tem mais de 20 anos, né, agora que nós estamos atualizando essa farmacopeia.
E na questão dos recursos, eu tenho certeza absoluta que lá na diretoria da Marli Cecília tem dinheiro para fazer isso com tranquilidade, tá certo? E nós vamos apoiar todo e qualquer esforço que ela fizer para bancar com os recursos da diretoria para a publicação disso. Se precisar de uma mesgaiazinha, a gente resolve por aqui. A outra edição da Farmacopeia, a última, a quarta, realmente ainda eu era estudante de farmácia e eu comprei o meu exemplar na livraria do seu Nunes, na faculdade, né? Então, ela não é tão antiga assim, né, que dá para concluir, mas já ficou desatualizada. Eu tomei o cuidado de não me desatualizar, como a Farmacopeia acabou fazendo. Bom, mas eu acho que é isso. A gente tem a oportunidade dessas questões de debater. A pauta para o Mercosul, para mim, está perfeita. E sugiro que a diretoria colegiada possa sempre ser atualizada em relação aos desdobramentos. Então, finalizamos aqui esse item. Passamos... na sequência, para o julgamento do recurso do item 2.2.29. Peço desculpas à doutora Fernanda Duarte de Andrade, que nos aguarda até agora. Eu gostaria apenas de fazer aqui uma breve leitura. É um recurso administrativo de indeferimento de petição de renovação de registro de um medicamento fitoterápico, e toda a questão do indeferimento refere-se justamente à questão de placas cromatográficas, né? E o indeferimento ocorreu porque, na fase de renovação, a empresa apresentou cópias em preto e branco dessas placas com as devidas corridas. Na fase de recurso apresentou as imagens já coloridas, né? E, na verdade, é esse o tema. Eu passo, então, a palavra à Fernanda, com 5 minutos, com a tolerância necessária, se for o caso. Por favor. Obrigada. Boa noite. Com relação aos recursos que estão sendo analisados, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiramente, que a câmara, né, o V que a empresa possui, ela permite uma correta visualização e análise dos dados. Então, o profissional, né, da área de controle de qualidade visualiza esses dados através da câmara UV, e esses dados são descritos no boletim de análise, tanto na liberação da matéria-prima, né, para a produção do produto, e quanto da liberação do produto acabado para o mercado. Então, a questão aí é realmente o registro da análise, né? Então, a empresa entendia, né, que os resultados fotocopiados eram suficientes como registro, né? Então, esses dados foram enviados à Anvisa, e esta considerou que os resultados fotocopiados não eram suficientes para permitir que a área técnica avaliasse corretamente os dados, né? Então, na época, né, quando foram produzidos os lotes do produto em si, referente às petições, a empresa possuía uma câmara a qual não permitia se retirar essas fotografias. Porém, por essa exigência da Anvisa, né, a empresa realizou uma alteração nessa câmara. Então, atualmente, todas as análises, né, de CCDs de todos os produtos são fotografadas. Então, existe um registro colorido, né, que faz com que haja uma melhor visualização desses dados quando estes são enviados, por exemplo, para esta agência, né? Então, assim, a gente é rápido, a empresa realmente ressalta que a liberação dos lotes é feita de forma correta, né? A questão é somente o registro, a visualização é realmente nítida, né, dos resultados através da câmara, e que, ao longo de todo o período de registro do produto, né, e todo o período que esse foi administrado pelo consumidor, não existem relatos de reclamações de ineficácia ou segurança do mesmo.
né? Então, a empresa, devido a esses dados e por já ter e já estar registrando as suas análises de CCD por fotografia, né, e já ter enviado esses dados para a agência e ter comprovado o perfil cromatográfico do produto em si, ela solicita que a empresa, a Anvisa, acate o recurso e dê provimento ao mesmo. Obrigada. Eu agradeço a senhora Fernanda Duarte de Andrade, representante da Luper Indústria Farmacêutica Limitada, o processo 25351-204-707-2004-76, a renovação de registro de medicamento fitoterápico. O que a senhora Fernanda nos traz aqui, eu só esclarecer em linhas gerais aos diretores, que realmente o que há colocado é uma impossibilidade na fase de solicitação da renovação via os documentos que foram apresentados, permitir que a equipe da gerência geral pudesse chegar às mesmas conclusões que ela diz que a empresa chega quando olha as placas na Câmara, porque mandou as cópias em preto e branco, e que depois, durante a fase recursal, apresentou já as imagens coloridas. A grande questão que a equipe da Coordenação de Discussão e Análise de Recursos reafirma na análise que foi feita é que, ainda assim, com as imagens coloridas, não é possível que se identifiquem os pontos que pudessem comprovar a composição do extrato analisado e, dessa maneira, permitir com que, por comparação, pudesse ser observada a presença dos marcadores considerados importantes. Ficou salientado no voto ainda que a área técnica solicitou, por meio de 2 notificações de exigência, a mesma documentação, a norma específica de registro de medicamentos fitoterápicos, a RDC 14 de 2010, assim como a norma vigente à época da petição, a RDC 48 de 2004, já estabelecia a necessidade da empresa apresentar, no momento do protocolo de pedido de renovação do registro, o relatório de controle de qualidade do derivado vegetal e do produto acabado, contendo perfil cromatográfico ou prospecção fitoquímica e análise quantitativa do marcador ou dos marcadores específicos da espécie vegetal. A cópia das placas descritas como desenvolvidas pelo teste de identificação B, apesar de ampliadas, apresentam coloração única, de forma que torna impossível a identificação das bandas, as quais, na verdade, deveriam estar bem caracterizadas por cores e RFs, de forma a permitir a identificação da espécie vegetal utilizada. E depois, na percepção da coordenação de análise, instrução e análise de recursos, manteve-se a impossibilidade de se visualizar adequadamente as bandas presentes nas placas cromatográficas e identificar a espécie vegetal utilizada, motivo de indeferimento. Dessa forma, a empresa não conseguiu, por meio da documentação até então apresentada, comprovar a espécie vegetal utilizada na elaboração do medicamento e, consequentemente, não há como se comprovar a qualidade do produto a partir da observação desses marcadores. Nós, obviamente, não temos aqui as imagens, mas a comissão de recursos entende que a qualidade das imagens apresentadas ainda deixa dúvidas na análise do processo. Até compreendo que o que está sendo colocado, que visualizando a própria placa na câmara, talvez submetida à luz ultravioleta, seja possível identificar. A questão é que nós não estamos conseguindo tirar de lá e trazer para dentro do processo que permite a análise por parte da Anvisa,
né? E dessa forma a Corec propõe que o recurso seja negado. Eu entendo os motivos da Corec e proponho